Olá pessoal, vamos começar a aula agora sobre medidas de tendência central. Imagine que vocês estão diante da seguinte situação. Você atendeu um caso na clínica e precisa fazer uma apresentação desse estudo de caso diante dos colegas de supervisão e do supervisor. Geralmente quando a gente inicia um caso, a gente começa falando da profissão, da idade, de quem é esse cliente, de qual a queixa dele, um pouco da história e da situação de vida dele. Tudo bem, é só um caso, você consegue fazer isso em 5 minutos, que é a apresentação das características gerais do cliente. Agora imagine que você está trabalhando num CRAS de uma prefeitura e que esse CRAS ele atende geralmente em torno de 3.000 pessoas por mês. E você precisa apresentar dados para o seu gestor a respeito dessa clientela que é atendida no CRAS que você trabalha. Como é que você vai falar de cada um por um? Como é que você vai apresentar cada pessoa que é usuária do CRAS que você trabalha, uma por uma? Não tem como. É aí que entra a estatística. A estatística pode dar ferramentas para a gente fazer uma síntese dessa grande quantidade de pessoas que a gente está atendendo. Mas, Maia, aí eu não vou estar falando de cada um. Exatamente, você não vai falar de cada um, porque se você for falar de 3.000 de um por um, você não faz a sua apresentação, nem você faz uma gestão adequada daquele espaço em que você está atuando. É necessário algum tipo de tratamento sobre os dados para que a gente possa entender esses dados, usar esses dados de forma útil, sem que a gente perca o fio da meada do que é que está acontecendo. Então, a ideia da estatística é fornecer ferramentas para você sintetizar esses dados de uma forma que você olhe para a síntese e possa tirar uma informação útil a respeito desse grupo de pessoas que estão sendo acompanhadas pelo seu trabalho. As medidas de tendência central, segundo Vieira, elas são capazes de representar uma quantidade de valores partindo do valor central onde a distribuição ocorre. É como se a gente dissesse assim, olha, temos 3.000 pessoas. Se a gente for tentar encontrar um ponto que seja o ponto em que essas 3.000 pessoas circulam a respeito de uma determinada propriedade, como idade, quantidade de queixas, número de medicação, há quanto tempo vem fazendo terapia, esse centro daria para a gente uma ideia de como essa população se organiza, de como essa população se encontra. E tendo uma medida de tendência central antes e tendo a medida de tendência central depois, eu posso ver uma tendência. Então eu preciso desse dado, da medida de tendência central, para me dar um parâmetro, uma referência sobre como a população se apresenta e também como a população vai evoluindo ao longo do tempo. As medidas de tendência central mais usadas são a média, a mediana e a moda. E na aula de hoje a gente vai falar sobre essas três. Calcular uma média é algo que eu acho que todo aluno universitário já fez alguma vez na vida. O que a gente vai fazer aqui é uma breve revisão a respeito. A média ela é o centro aritmético de uma distribuição. Então, se a gente fosse fazer uma metáfora, a gente poderia dizer que a média é aquele ponto de uma distribuição que representaria o centro gravitacional. Ou seja, os dados que a gente coletou, se a gente colocá-los em uma fila indiana, e a média seria aquele ponto em algum lugar dessa fila indiana em que esses dados orbitam. Então, a média ela não é necessariamente o meio ou a metade. O símbolo matemático para representar a média é chamado de barra x. Ele é um x com uma barra em cima, como está representado aqui no slide. Para a gente calcular uma média é algo relativamente simples. O que a gente vai ter que fazer primeiro é listar todos os valores que a gente coletou de um determinado parâmetro. Valores que devem ser, claro, variáveis quantitativas. Então a gente vai listar os dados da nossa variável quantitativa e vamos depois contar quantos temos. Daí a gente vai fazer um cálculo simples. Nós vamos somar todos os dados da nossa variável quantitativa e dividir pela quantidade de dados. Então, se eu tenho 5 dados, eu vou somar os 5 dados e dividir por 5.
Essa quantidade de dados ela é chamada na estatística de N. Então, toda vez que a gente vê a letra N, isso quer dizer a quantidade de dados que a gente tem. N também é falado como sendo o tamanho da amostra, também está correto. Então, N pode ser a quantidade de dados de uma variável quantitativa e pode ser também o tamanho da amostra da pesquisa que a gente está realizando. Vamos dar um exemplo de como é que a gente faz o cálculo da média, até para a gente entender um pouco melhor o conceito. Observem que aqui no slide eu tenho duas figuras. Na primeira figura, eu tenho o termo média, e que ele está sendo colocado como igual a uma soma de 5 valores dividido por 5. Então, o que eu estou fazendo aqui é um cálculo de média. Eu tenho 5 valores de uma distribuição. Como eu tenho 5 valores, eu vou somar todos e dividir por 5. E o resultado que eu vou ter é o número 6. Na figura ao lado, o que é que a gente fez? A gente distribuiu esses valores que estão na primeira figura em uma escala, uma régua imaginária. Então, eu tenho o valor número 3, eu tenho o valor número 7, tenho 5,5, 6,5 e o valor 8, todos representados aqui pelas bolinhas pretas nessa régua imaginária. O 6, ele vai ficar onde essa seta preta está apontando. Então, a nossa média é onde os outros valores vão orbitar. Vejam que a média não necessariamente é a metade, ela pode até ser. Quando isso acontece, é uma coincidência, não é algo forçado nem é algo que a gente tenha provocado. A média pode vir a ser a metade, mas geralmente não é. A média é o ponto em que os valores vão orbitar. Não é o papel da média apontar onde fica a metade de uma distribuição de dados. Esse papel cabe à mediana. A mediana é uma medida de tendência central que ela está no centro geométrico. Então, é como se fosse o meio do caminho. Aqui sim a gente está falando da metade, mas de uma metade estética. Ou seja, é como se eu tivesse que localizar entre o meu primeiro ponto e o meu último ponto, considerando os pontos intermediários, onde fica a metade da distribuição que eu quero entender. Então, segundo Vieira, a mediana está na localização central de um conjunto de dados postos de forma ordenada. Eu coloco meus dados em fila indiana. A metade da fila é a mediana. Vamos dar um exemplo para explicar como é que a gente calcula a mediana. Na primeira figura que eu tenho aqui no slide, eu tenho 5 pessoas com 5 notas. Para calcular a mediana, a primeira coisa que eu tenho que fazer é pegar os dados e colocá-los em uma ordem crescente. Então, eu vou apresentá-los, eu vou escrevê-los em ordem crescente. Se estiverem embaralhados, a gente tem que desembaralhar e colocar numa hierarquia, do menor para o maior. A gente tem que fazer essa ordenação de forma hierarquizada. Eu vou pegar o menor valor, começo por ele, coloco os valores intermediários e o último valor vai ser o maior valor que eu coletei na minha pesquisa a respeito daquela variável. Uma vez que eu coloquei os dados de forma ordenada, eu tenho que saber se esta quantidade de dados é uma quantidade ímpar ou uma quantidade par de valores. No caso da segunda imagem que está aqui no slide, a gente está falando de uma quantidade ímpar. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 valores. Então, a gente tem uma quantidade ímpar de valores. O menor valor é o número 5. O maior valor é o número 8,5. E a gente coloca os valores intermediários dentro do espaço entre eles dois, seguindo a ordem de grandeza. Formamos a hierarquia. Uma vez que eu tenho uma quantidade ímpar de valores, para encontrar o meio geométrico, a metade geométrica, o centro dessa distribuição, do ponto de vista da geometria, eu tenho que fazer algo muito simples. É só localizar literalmente o meio. Se eu tenho 5 valores, eu tenho 2 valores para a direita, 2 valores para a esquerda, o valor que ficar no meio é a minha mediana. Então, nessa distribuição aqui,
porque eu tenho 5 valores, 2 valores vão para a direita, 2 valores para a esquerda, o que ficar no meio, que é o número 7, vai ser a minha mediana. Caso eu tenha uma quantidade maior, 11 valores, por exemplo, eu vou contar 5 para um lado, 5 para o outro. Aquele que ficou no meio de uma distribuição com 11 valores vai ser a minha mediana. No caso da imagem que a gente tem aqui na tela, a mediana é o número 7, que eu até já marquei aqui com um quadrado vermelho. Então, entre 5, 5,5, 7, 8, 8,5, a mediana vai ser o valor número 7. Mas, e se a nossa distribuição tiver uma quantidade par de valores? Vamos observar aqui. No caso da primeira figura, eu tenho 6 alunos que tiraram 6 notas em uma determinada avaliação. Então, aqui eu tenho 6 valores, 6 notas, é uma quantidade par de valores. Se eu fizer aquela história de pegar uma metade para um lado e metade para o outro lado, eu vou encontrar um espaço vazio. E é nesse espaço vazio que a gente vai localizar a nossa mediana. Como? A gente localiza o meio, então se nós temos 6, nós vamos ter 3 para um lado, 3 para o outro. Vamos localizar onde é que está o meio, que é um espaço vazio. A gente vai então fazer a média desses dois valores que são vizinhos, o vizinho da esquerda e o vizinho da direita, deste espaço vazio. Então vamos ver. Na nossa distribuição, primeira coisa, colocar em ordem crescente. Então eu vou pegar os números e colocá-los numa hierarquia do menor valor, que no caso é o número 5, e evoluir até o maior valor, que é o número 10. Então a nossa distribuição vai ficar assim. Vamos ter o número 5, o número 5,5, o número 7, o número 8, o número 8,5 e o número 10. Como são 6 números, eu vou atrás do que vem depois do 3. Então, no caso, seria o espaço vazio entre o número 7 e o número 8. O que é que eu vou fazer agora? Qual é o segundo passo depois de colocar em ordem crescente? O segundo passo é, uma vez localizado o meio, eu vou fazer a média entre o vizinho da direita e o vizinho da esquerda dessa metade. Então eu vou pegar o número 7, somar com o número 8 e dividir por 2. Eu vou fazer a média entre o que está na direita e o que está na esquerda dessa metade de uma distribuição par. Então, no caso, a nossa mediana vai ser o valor 7,5. O número 7,5, ele divide pela metade geométrica a nossa distribuição. A terceira e última medida de tendência central que a gente vai ver, ela é a mais simples de todas, é a moda. A moda, ela é o valor que mais se repete em uma distribuição. É aquele valor que se apresenta numa frequência maior dentro de uma distribuição. Então vejam aqui, eu tenho uma distribuição com os números 18, 21, 11, 21, 15, 19, 17, 21, 17. O que a gente tem que fazer para encontrar a moda é verificar a frequência de ocorrência de cada valor da nossa distribuição. Então vamos lá. O número 11 tem frequência 1, pois ele só aparece uma vez. O número 15 tem frequência 1. O número 18 tem frequência 1. O número 19 tem frequência 1. O número 17 já aumenta. Ele tem frequência 2, pois ele aparece duas vezes. E o número 21, ele tem frequência 3. Ele se apresenta na nossa distribuição 3 vezes. Então, como o número 21 apresenta maior frequência, se repete mais vezes na nossa distribuição, então a moda vai ser o número 21. Moda é simplesmente aquilo que mais se repete, pelo menos na estatística. Aqui na tela eu tenho alguns casos particulares do uso do conceito de moda para a gente conversar um pouquinho. Na primeira distribuição, eu tenho uma situação em que o valor 88 se repete duas vezes. O valor 12 também se repete duas vezes e o valor 2 também se repete duas vezes. Então tem um empate técnico a respeito da frequência nesse caso aqui. Então, qual seria a moda? Nessa distribuição, nós vamos dizer que existem três modas. Então nós temos
o número 88, o número 12 e o número 2 como sendo 3 modas dessa distribuição. Então, uma distribuição ela pode ter mais de uma moda. Alguns livros e softwares de estatística entendem que quando você tem uma situação como essa, em que há um empate técnico entre a distribuição de uma quantidade de valores enquanto moda, você deveria dizer que não há moda. Já há outros softwares e livros de estatística que vão dizer não, você tem que dizer que tem tantas modas quantos números tiveram empate na maior frequência dentro dessa distribuição. No segundo caso, eu tenho uma distribuição de valores 7, 41, 25, 37, 54, 45, em que nenhum desses valores tem uma frequência maior do que 1. Eles se apresentam apenas uma vez. Então, nesse caso, a gente vai dizer que esta distribuição não tem uma moda. A gente vai dizer que é uma quantidade zero de modas quando não há um número que se sobressai numa frequência em relação aos outros. Gente, qualquer dúvida, podem colocar nos comentários e a gente se encontra na próxima aula. Um abraço a todos.